O quanto de poder você acredita ter para mudar a sua realidade está diretamente ligado ao senso de identidade que você alimenta, sobre quem você é, sobre o que você é. E é sobre isso que vamos conversar na live de hoje, nesse vídeo. Vamos falar sobre um dos principais paradigmas que precisamos vencer, compreender, nos libertar, que é o medo psicológico. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quando falamos em mudar a realidade, transformar aquilo que desejamos, e vivemos em um paradigma onde acreditamos que a realidade nos domina, a realidade nos controla, a realidade externa tem poder sobre nós. E enquanto não despertarmos para essa consciência de que são nossos pensamentos, são as nossas crenças, é a própria identificação com o processo de pensar que nos mantém presos a diversos paradigmas, principalmente esse, de que não temos o poder para criar a realidade que a nossa mente projeta. Não temos o poder para mudar aquilo que desejamos. E principalmente, não temos poder de mudar a experiência, que estamos sentindo no aqui e agora através da nossa própria mente. Hoje eu quero trazer a essência, da origem de todos os medos. Onde surgem todos os medos? O porquê que... E eu falo aqui o medo psicológico, O medo que mais nos impede de mudar aquilo que desejamos, mais nos impede de dar um próximo passo, até mesmo aqui no autoconhecimento, e nos conectar conosco mesmo. Esse é o medo da identificação com o próprio processo de pensar. Ou ainda, é o medo criado através dessa identificação. O que realmente nos impede, acreditamos de início, que o que nos impede de mudar aquilo que queremos são a falta de recursos. Ou seja, aprendemos com essa realidade a olhar apenas para o lado de fora, a interpretar, a comparar o nosso poder, a nossa capacidade com aquilo que vemos. E essa consciência, diga-se de passagem, a consciência materialista de que estamos olhando o mundo à nossa volta, ou tornamos isso a única realidade, faz com que nos distanciamos do nosso verdadeiro poder. E o nosso verdadeiro poder, ele não está visível no mundo material. Primeiro, precisamos compreender que o mundo material ele é apenas o reflexo de um mundo interno, de um mundo mais sutil. De início podemos falar que é do nosso mundo mental, da nossa criação mental. Então, se o mundo material ele é reflexo da nossa criação mental, é fato que a nossa realidade interna, dos nossos pensamentos, da consciência que você tem sobre cada coisa da sua vida, é isso que está criando e gerando aí as suas experiências, os seus resultados, aquilo que você vê na sua vida, seja em qualquer área da sua vida, financeira, de relacionamentos, o seu sucesso, até mesmo a sua satisfação naquilo que você vive. Partindo desse princípio, então, que a nossa mente, ela que está criando a nossa realidade externa, o que geralmente a gente faz? A gente olha para fora, a gente acaba definindo a nossa realidade, acaba, de certo modo, resistindo aos aspectos físicos da nossa realidade, e então a gente cria o desejo de mudar algo na nossa vida, na nossa jornada, aqui no nosso mundo externo. E tudo bem, porque o nosso mundo externo ele está aqui realmente para servir como uma ferramenta. Assim evoluímos, assim mudamos, assim nos curamos de muitas falhas, muitas crenças, muitos vícios que a gente precisa ainda romper. E junto a gente faz do mundo externo, então, uma referência para buscar essa evolução, buscar essa transformação. Qual que é o grande equívoco? Qual que é a grande furada nisso tudo? Quando olhamos para fora, queremos mudar o mundo fora, mas não compreendemos que o mundo que estamos vendo
é apenas reflexo daquilo que está acontecendo em nosso interior. O mundo com o qual estamos nos relacionando é apenas o reflexo daquilo que a sua consciência está lhe mostrando internamente. E essa é a grande verdade que, de certo modo, não conseguimos ver, porque existe esse paradigma do materialismo, esse paradigma do processo de pensamento totalmente identificado com o mundo material, com o mundo da forma, com os aspectos lógicos. E agora eu vou dizer para você o porquê que a gente acaba nos prendendo tanto a uma realidade material e não percebendo o quanto existe de poder em você mudar um pensamento, mudar uma consciência, você olhar para si, aprender a se perceber muito mais do que o mundo à sua volta, perceber o seu estado interior, perceber aquilo que se passa em sua mente, né? Ou seja, o processo de pensar que nasce das suas crenças, que surge com todos os aspectos que fizeram parte da sua realidade. Tudo isso criou um mundo, tudo isso criou uma tela mental na sua mente sobre como as coisas deveriam ser, como o mundo deveria ser, e tudo isso nos para, tudo isso nos dá um limite, nos limita realmente. É até interessante comentarmos que estamos em uma era tecnológica, uma era da informação, da inteligência artificial, e embora vivemos em um mundo muito desenvolvido, né, nessa parte externa, ainda sofremos ou ainda nos limitamos demais em não entender o nosso mundo emocional ou a nossa realidade emocional, não entender que a experiência fora, as realizações que a gente pode alcançar nesse mundo são realmente sempre passageiras, são sempre, de certo modo, limitantes, possuem um limite de experiência. E nesse estágio a gente não percebe que muitas vezes somos movidos e dependentes dessas emoções e vivemos muitas vezes em um mundo por buscar essa gratificação psicológica apenas. Na maioria das vezes a gente acaba confundindo a felicidade, a verdadeira alegria, com uma realização, com a conquista de um desejo, ou extraímos do prazer a felicidade. E esse é o grande equívoco do ser humano, porque nesse nível de brigar com as próprias emoções, de buscar um prazer para sanar uma insatisfação, um tédio, de buscar uma distração para sanar um sentimento ruim, algo que não aprendemos a olhar, a lidar, a transformar, a transcender, a gente acaba sendo refém, então, dessas tecnologias. A gente passa a ser refém desse mundo tecnológico, passa a ser refém, né, cada vez mais até mesmo, das pessoas que entendem um pouco mais esse mecanismo humano, que entendem um pouco a mente humana e como funcionam as emoções. Principalmente as grandes empresas, como buscam essa forma de conhecimento até mesmo para chamar a atenção do ser humano, a gente acaba por ser refém realmente de propagandas, de cada dia mais desejos e interesses, e a gente passa a não perceber realmente o que realmente precisamos. Então todo mundo, obviamente, todos nós vivemos em um mundo material, e existem muitas coisas essenciais que precisamos, obviamente. Precisamos sim ter dinheiro para comprar aquilo que desejamos, aquilo que queremos, ou ao menos o essencial para, no mínimo, você poder estar aqui ouvindo uma reflexão como essa. Do contrário, a sua atenção estaria toda sobre a sobrevivência, correndo atrás, né, sem olhar para o lado e cada vez mais identificado com o mundo material, nesse sentido de viver apenas pelo material, porque realmente aquilo é o que lhe falta. E, como já dizia um grande sábio, né, é muito mais fácil um rei encontrar a própria iluminação, a própria clareza, né, sobre o seu ser, do que um pobre, porque no caso do pobre, ele ainda acredita que a salvação, ele ainda acredita que tudo que ele precisa está naquilo que ele não tem, seja no dinheiro, seja em uma conquista, seja em uma visibilidade.
E aí vamos tratar agora um pouco mais específico sobre o medo psicológico. Por quê? Porque esse paradigma ao qual nos identificamos, né, essa forma de interpretarmos a vida e a nós mesmos através de um conhecimento muito limitado, faz com que passamos a viver a nossa vida correndo atrás daquilo que não temos, ou seja, valorizamos mais aquilo que não está conosco no agora, valorizamos mais aquilo que não é real, essencialmente faz parte de uma realidade mais profunda, e vivemos perdidos então nessa superficialidade, nesse mundo de apegos, desejos, medos, prazeres e dor. Para você sair do medo psicológico, é preciso você sair da própria mente. E por incrível que pareça, sair da própria mente é voltar-se à sua própria natureza. Voltar à sua própria natureza é estar consciente de que o próprio processo de pensamento é apenas uma ferramenta. De que o seu pensamento, esse mesmo que você pode estar utilizando para interpretar essas minhas palavras agora, é apenas uma parte da sua existência. Os pensamentos, eles são apenas parte superficial. Por que uma ferramenta? Porque através dos pensamentos, através do seu intelecto, através daquilo que você lembra, que é o conhecimento do passado, através daquilo que você pode imaginar do futuro, você acaba por compreender aquilo que eu estou falando. Mas o que eu estou falando, por vezes, assim como em muitos ensinamentos espirituais, assim como em muitos livros de desenvolvimento pessoal, as palavras elas são apenas placas que indicam o caminho. Então, quando utilizamos o nosso processo de pensamento, quando utilizamos as palavras, os conceitos, os nomes, as teorias, para transformar a nossa ação, para mudar o nosso entendimento, para evoluir a nossa consciência, estamos utilizando sim essa ferramenta de forma eficiente. Agora, o que mais limita a utilização consciente dessa ferramenta chamada nossos pensamentos, nossa mente, é nos identificarmos com esse processo de pensar e extrairmos de dentro do processo de pensar a nossa própria identidade. É nesse momento que passamos a acreditar que somos o nosso pensamento, ou que aquilo que somos é apenas o que o nosso pensamento nos mostra. Quando acreditamos que somos apenas essa pessoa personificada, ou seja, esse ser materialista, e quando temos apenas essa visão, esse filtro sobre o mundo através de nossos pensamentos, de fato, estamos deixando de sentir uma parte essencial da vida. Essa parte está sempre à sua frente. É o agora. Justamente porque o processo de pensamento ele é o movimento do seu conhecimento, das memórias que você tem que foram adquiridas no passado. Então, a partir desse estágio, você acredita ser apenas aquilo que os seus pensamentos lhe dizem. Ou seja, você acredita ser apenas a história que passa em sua mente, a história que está na sua memória sobre o seu passado. Então você pode parar e se perguntar quem realmente eu sou, ou quem eu sou nesse momento. E tudo que o seu pensamento vai lhe dizer é reflexo do passado, da sua história, da onde você veio, de quem você é filho, do que você viveu, daquilo que faz parte, ou seja, da sua memória. Nesse estágio a gente passa a interpretar a vida apenas através dos pensamentos, e os próprios pensamentos nos mantêm distantes desse agora, de uma consciência mais real, uma consciência mais profunda, onde você não só interage com esse agora através das suas interpretações, pensamentos e imaginações, mas também através de um sentimento mais profundo. Você torna o agora mais real. E quando eu falo o agora, não é sobre o que está acontecendo na sua vida agora. É sobre o único espaço-tempo real que a sua vida acontece. Então a nossa mente ela confunde, né, os próprios pensamentos, como eu falei, que você pode estar utilizando para interpretar essas minhas palavras, confunde o agora
com aquilo que está acontecendo no agora, na sua vida. Quando falamos assim, o que nos falta é presença. É agora, é a sua atenção plena no agora. O que a maioria dos pensamentos, melhor dizendo, o que a maioria das mentes humanas vão mostrar para... O que a maioria das mentes vão mostrar para as pessoas é: mas o agora não é suficiente. O agora não é algo bom. Por quê? Porque no agora não tem aquilo que eu desejo, ou no agora eu estou cheio de dívida, ou no agora aconteceu essa situação, ou no agora eu preciso melhorar o meu relacionamento, porque estamos confundindo o agora, que é o único tempo e espaço, né? O único tempo real que a vida acontece, com o conteúdo do agora. E através desse conteúdo, que nada mais é o movimento da nossa mente projetando e interpretando a sua realidade através, como eu falei, dessas memórias, desse passado, o que vemos através desse filtro não é realmente o agora. Não é essa consciência mais clara de que o tempo é uma ilusão. Nesse sentido, né? Passado e futuro são sempre uma criação mental. Você nunca saiu e nunca viveu fora do momento presente, do agora. Então, a gente passa a extrair também a nossa identidade, o nosso senso de identidade desses pensamentos, dessa ilusão, ou seja, do passado. E por incrível que pareça, o medo psicológico, ele é algo que está sempre acontecendo internamente. Você pode dizer, nossa, mas eu estou com medo do que vai acontecer no futuro. E a gente torna, então, a gente acaba projetando em um tempo futuro, né, em algo que está fora, externo a nós. A gente acaba projetando como se o medo estivesse lá. Opa, peraí, eu estou com medo do que vai acontecer no futuro. O que será de mim? Ou eu estou preso no passado, que é o medo, né? É a não aceitação, melhor dizendo, que gera também outros tipos de medo do que já aconteceu no passado, que não posso mudar. E não percebemos que o medo, esse psicológico, né? Não o medo real, instantâneo ali de algo que está acontecendo, né? O medo do fogo, o medo de um animal peçonhento, não é esse medo, é o medo psicológico. Esse medo psicológico é sempre algo que está acontecendo dentro, principalmente no seu processo de pensamento. E se está acontecendo no seu processo de pensamento, para romper com esse medo, precisamos olhar para o que essencialmente? O processo de pensar. Você precisa começar a tomar consciência de que o medo ele existe apenas na sua mente. Quando a gente escuta isso num filme, que o medo está somente na nossa mente, não é apenas um slogan, é sim a verdade, que o medo só está na nossa mente. E o que é o medo? Basicamente, tudo que está fora do nosso controle, tudo que está para além daquilo que conhecemos, criamos medo. O medo nada mais é, o medo psicológico nada mais é que a identificação com o que você já conhece. Por isso que o processo de autoconhecimento, o processo de cura, de conexão consigo mesmo, de você reconhecer a consciência que você é, de você reconhecer a sua própria presença, é um processo de você dar um passo no desconhecido, mas é um desconhecido que torna você próximo de tudo. Principalmente quando você se torna conectado a si mesmo, você se torna um consigo mesmo, você percebe que a única coisa que lhe separava do momento presente, da paz, do agora, dessa consciência, a única coisa que lhe separava de uma consciência maior era o seu próprio processo de pensar. Era o movimento da sua mente automático, compulsivo e reativo. O que acreditamos e muitas vezes fizemos isso, né, e extraímos dali a nossa identidade, por isso que tiramos realmente o nosso senso de identidade dos pensamentos e passamos a acreditar que o que surge na nossa mente somos nós que criamos. Um grande equívoco. Por quê? A sua realidade externa, ela é reflexo da sua realidade interior, daquilo que se passa em sua mente, das crenças que você alimenta,
que você adquiriu dos seus pais, que adquirimos das pessoas que vieram antes da gente. Toda a nossa forma de ver o mundo é reflexo de conhecimento, de experiências que extraímos do passado, das pessoas que já estavam aqui nessa realidade. Por incrível que pareça, essas pessoas, embora muitas delas mais queriam o nosso bem e passaram com a melhor das intenções, muitas delas também nos condicionaram. Os seus pais, os meus pais, na maioria das vezes nos condicionaram a pensar de uma forma limitada, baseada no medo psicológico. E o medo psicológico, ele é utilizado como uma ferramenta, principalmente por aqueles que conhecem o sistema como funciona. O sistema que eu falo aqui, o sistema da mente humana. E utilizam então para lucrar, para, de certo modo, nos manter dependentes de desejos, de vícios. Por quê? Porque o medo é a forma que aprendemos e que sempre foram ensinados, até mesmo para as pessoas que nos ensinaram, a forma de controle, de dominar, de limitar, de domesticar o próprio ser humano. Então, enquanto você não perceber que o medo que você alimenta, o medo psicológico, que é esse medo do futuro, de um tempo que ainda não existe, o medo da morte, que é o medo básico que gera todas as outras movimentações de medo, sejam ansiedade, estresse, tudo isso são formas de medo. Mágoa, raiva, tudo isso é forma de medo. Por que que todos esses sentimentos são formas de medo psicológico? Justamente porque é uma crise de identidade que acontece no momento em que você cria esses sentimentos. Calma, eu já vou lhe explicar. Você cria a raiva porque o seu pensamento, o processo de pensar, acredita que é justo você se sentir com raiva assim que algo não acontece como você gostaria. Assim que uma pessoa fala algo que você não gostaria de ouvir. Assim que as coisas não saem como você imaginou. Nesse momento você acredita ser justo você criar a raiva. No entanto, quando nos identificamos com o nosso processo de pensamento, e a grande maioria das pessoas vivem nesse estágio de identificação com aquilo que pensa, você acredita ser o próprio pensamento e o que acontece, né? O porquê criamos raiva, o porquê criamos mágoa, o porquê criamos o medo do que vai acontecer, é justamente porque estamos extraindo o nosso eu, aquilo que você é para você, do processo de pensamento. E o processo de pensamento só lhe mostra a parte conceitual, a parte superficial. Então você não se sente inteiro. Quando existe algo então que tira e rompe com essa estrutura, ou seja, rompe com o aspecto conhecido que você já tinha imaginado que aquela situação deveria ser assim, que a outra pessoa deveria se comportar de outra maneira, você acaba por entrar em crise. É uma crise, mas não é percebida, não é compreendida, não é realmente vista pela sua própria mente como uma crise. Você apenas emite essa frequência, esse sinal de medo, através de uma ansiedade, através de um estresse, através da raiva, da mágoa, da culpa. Tudo isso são crises de identidade. Justamente por quê? Porque se estivesse claro para você quem você realmente é, que você é infinitamente maior, que você é a vida em essência, que você não é apenas essa pessoa que está passando por essa situação momentânea, ou ainda, se você percebesse que você não é o próprio processo de pensar que está sempre julgando, se vitimizando, se culpando, condenando, se limitando através dessa interpretação dos pensamentos, se você percebesse que não é isso, logicamente você não iria criar esses sentimentos. Porque ninguém conscientemente cria sentimentos, emoções que envenenam o nosso próprio organismo. Qualquer um de nós pode criar a raiva, qualquer um de nós pode criar, eu posso criar a raiva, mas conscientemente eu não criaria. Conscientemente você também não criaria. Porque é insano pensar que alguém iria conscientemente, ou seja, em sã consciência, se envenenar. Mas é a única resposta que aprendemos a dar. Achamos justo, ou seja, queremos compensar
as equações. Queremos equilibrar, melhor dizendo, as equações. E equilibramos como? Criando a raiva. Acreditamos ser justo. E, de certo modo, a melhor saída não é você parar realmente e querer controlar a raiva, não ter raiva, porque isso vai gerar mais raiva. Você não deve controlar a mágoa, porque isso vai lhe manter preso na mágoa. É fato que você precisa primeiro aceitar que está manifestando esses sentimentos, para então, após aceitar que você mesmo está manifestando esses sentimentos, você aprender a não se identificar mais com eles. Você, de certo modo, acolher as próprias energias que estão acontecendo em seu interior. E assim, você perceber que é apenas uma energia diferente. Você não precisar julgar ela como algo ruim. O que acontece, mais do que depressa, é que julgamos os sentimentos como algo ruim, resistimos então, e essa resistência ao que a nossa própria mente está criando nos mantém presos em um estágio de consciência de total identificação com as emoções e com os pensamentos. Então, lembre-se disso. Romper com o medo psicológico é romper com um grande paradigma que nos mantém presos em uma identificação com o processo de pensar, identificação com algo que não somos. Veja só, os pensamentos eles devem estar trabalhando ao seu favor. Isso significa que você não precisaria estar se culpando, você não precisaria estar com essa narrativa, com essa voz na sua cabeça que você acredita ser você. Ou seja, o seu próprio pensamento. Você não precisaria estar com esse pensamento a todo instante, contínuo. O que acontece na maioria das vezes e para a maioria das pessoas é que a sua própria atenção, a sua própria consciência é sugada para essa corrente de pensamento contínuo e passam a viver completamente dependente desse raciocínio lógico, que nada mais é um aspecto muito limitado da nossa própria existência. O medo, ele não existe para lhe proteger. O medo psicológico, ele existe porque você está totalmente identificado com o que já é conhecido. Então, por isso que o processo de você se conhecer, de você aprofundar realmente na clareza da sua essência, não é você vencer o próprio medo, porque você pode ter coragem e manter o medo, mas você reconhecer o medo como ele realmente é. Apenas uma imaginação do seu próprio processo de pensar. Então você precisa reconhecer o medo através do auto-reconhecimento do seu processo de pensamento. Como? Isso é muito simples. Se você simplesmente parar um minuto, fechar os seus olhos e tomar consciência de quais pensamentos vêm na sua mente, isso pode ser feito em qualquer lugar, qualquer momento e de forma muito rápida. E essa já é uma tremenda meditação. Uma meditação nada mais é do que você parar um certo momento, tirar a sua atenção do processo de pensamento. Então você pode se questionar sobre o que eu estou pensando agora e ficar alerta. Não julgar como algo bom, ruim, negativo, positivo, aquilo que está vindo em sua mente, mas apenas estar ciente que é apenas um pensamento. Porque quando você está ciente de que o seu processo de pensamento é apenas um pensamento realmente, você já não torna aquilo a única realidade. Você já não extrai do próprio pensamento a verdade, a realidade em si. Na comparação, e aí vamos entrar num assunto um pouco mais profundo para romper com algumas crenças, alguns paradigmas também que nos prendem por muito, mesmo que inconsciente, nos prendem muito em uma realidade superficial. A existência de Deus, a existência de uma inteligência superior, de leis superiores que governam a nossa existência, a nossa realidade. Tudo que nos acontece, todos os fatos, digamos assim. Quando estamos totalmente identificados com esse processo de pensar, com o processo do pensamento, criamos, de certo modo, uma realidade. E essa é a realidade que vivemos. Criamos um filtro sobre a realidade, melhor dizendo, sobre a realidade natural da vida. E o que acontece é que passamos a olhar para a fé, passamos a olhar para Deus,
através desses filtros do pensamento. Então, nos relacionamos com uma ideia sobre Deus, nos relacionamos com uma ideia sobre a fé, e extraímos dessa ideia de que fé é confiar em algo, de que fé, de certo modo, é você colocar uma ideia em algo externo, de que Deus está lá fora, né? E de todos esses paradigmas que a religião nos apresenta. Quando vivemos com essa base, né? Quando vivemos apenas com essa base de entendimento de que Deus é todas essas ideias que nos passaram e agora eu passo a me relacionar com isso. Então, se eu acreditar nisso, eu estou bem. A nossa experiência com Deus, ou melhor dizendo, Deus, ele perde na comparação com a realidade. Já vou explicar melhor por que isso acontece. A sua realidade material que você vive, ela é experimentada através dos 5 sentidos. 5 sentidos. Paladar, a visão, a audição, o tato. É o paladar, o tato, a visão, o olfato e a audição. E quando falamos em perceber Deus na nossa vida, ou aqui, não vou nem falar muito a palavra Deus, mas perceber que existe uma inteligência superior divina, que é a vida que também nos habita, quando falamos nisso, não é algo percebido através desses 5 sentidos. E como estamos totalmente identificados com o processo de pensamento, como extraímos da realidade, a percepção do que é real, dos 5 sentidos, quando falamos em Deus, ou quando tentamos entender Deus, ele perde na comparação da realidade. E por isso, vivemos no paradigma de que Deus é algo que possamos apenas acreditar. O que eu digo com acreditar? Nos relacionar com uma ideia na nossa mente. Quando, na verdade, Deus é algo que você pode sentir. É um entendimento que você pode experienciar. Mas, como eu falei, através desses 5 sentidos, você não percebe Deus. Justamente porque Deus, ele está em todos esses sentidos, ele está em toda a realidade, mas ele não é compreendido pela mente que se separa da realidade através desses 5 sentidos. Os 5 sentidos nos mantêm, de certo modo, experimentando essa realidade. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Os 5 sentidos nos mantêm experienciando essa realidade material. Então, tornamos a realidade material real? Sim, ela é real, porque experimentamos através dos 5 sentidos. Então, você pode tocar nas coisas materiais, você diz, não, isso é real, eu consigo sentir. Você consegue cheirar, você consegue ver, você consegue ouvir os sons. Mas Deus faz parte de uma consciência que também está em seu interior, mas que por vezes ela está adormecida através da identificação com apenas esses 5 sentidos. Então, quando falamos em perceber a existência de Deus, não é apenas acreditar nele. Justamente por quê? Porque quando a gente fala em acreditar, você está utilizando a mesma ferramenta que você usa para criar o medo psicológico, você usa para criar Deus. Ou seja, o próprio processo de pensamento, sendo ele a lembrança, a imaginação, as memórias, você acaba extraindo dali a ideia sobre Deus. Então, quando as coisas realmente ficam difíceis, quando as coisas realmente vão sair do controle na nossa vida, a gente acaba ainda utilizando, né, o próprio processo de pensamento como recurso. Mas dali a gente só vai extrair medo, insegurança, pânico, justamente porque o próprio processo de pensamento não está trabalhando para você. Ele está no modo reativo, compulsivo, automático da sua identificação com ele. Ou seja, você extrai, e é o que acontece aí internamente, a gente acaba extraindo um eu desse processo de pensamento, e esse eu, que a gente conhece na espiritualidade como o ego, né? É um falso eu que a gente se identifica. Quando a gente extrai dali, esse eu, ou talvez quem você é hoje, está criando esse medo, ou está criando essa separação de Deus.
mas reconhecemos, ou melhor, o libertar-se do medo psicológico, desse medo que o futuro, né, do medo do futuro, nada mais é também o medo da morte, o medo do que não está aqui presente. A gente nos liberta desse medo quando passamos a nos conectar ou sentir, compreender realmente em consciência, ter aquela certeza que não vem através de um conceito, a existência de Deus. Então, para a maioria das pessoas, e talvez seja difícil de você ouvir isso, ou de outras pessoas que buscam esse entendimento, compreenderem, e não é realmente um entendimento de uma hora para outra, né, do dia para a noite, de perceber assim, poxa, eu vivo com essas emoções, eu vivo dependente da ansiedade, do estresse, de todos os medos, que são medos psicológicos que acabam refletindo nessas emoções, porque eu não estou consciente da existência de Deus. Eu apenas acredito em Deus. Eu acredito em ideias, eu acredito em formas de pensamento que me mostram que Deus existe, mas eu não consigo vê-lo, percebê-lo na realidade, percebê-lo no agora. E daí surge o medo, porque realmente nos vemos apenas como uma partícula, como um ser separado de tudo e de todos. E não que você não tenha essa existência, né? Essa existência para provar a vida, para provar esse momento, para provar o seu agora, através dos 5 sentidos. Você tem? Você é também um ser separado. Mas em essência, em consciência, somos apenas a vida. A vida que está experienciando muitas formas. Mas aí que acontece o medo, né? Ou acontece o que mais nos trava. Hoje eu trouxe o medo psicológico como um dos motivos que mais nos limitam a experienciarmos algo novo, a vivermos novas experiências, a nos libertarmos das emoções que ainda nos condicionam, dos vícios que ainda nos prendem. E esse medo acontece por falta de clareza. Principalmente a clareza sobre a sua identidade, sobre quem você realmente é, sobre o que você realmente é. Porque os seus pensamentos, eles vão trabalhar a seu favor, ou eles vão deixar de criar imagens, vozes na sua cabeça. Você vai deixar de pensar coisas que não estão lhe agradando em nada, não estão lhe contribuindo com nada, quando conectar o seu processo de pensamento, o seu raciocínio, a uma consciência maior. Essa consciência de quem você realmente é. E essa consciência maior não é algo separado da vida, não é algo separado do agora, não é algo separado de Deus. E essa consciência, né? Ou seja, quando existe essa fusão, é uma forma de representar aqui esse despertar. Né? Quando existe esse despertar, acontece que a própria mente humana ou o processo de pensamento do ser acaba se misturando com essa consciência, acaba sentindo a verdade, a presença dessa consciência. E isso é a liberdade interior, onde você já não dá mais tanto atenção e realidade e razão para o que o próprio pensamento está lhe dizendo. Mas se para você o pensamento é a única coisa que existe, você acaba extraindo dele a única realidade também. Por isso que a grande chave é você elevar a sua frequência, você fazer exercícios de consciência para trazer a sua atenção para o presente, seja através de uma meditação, seja através de um exercício mental, como eu falei, de você se questionar sobre o que você está pensando, para você trazer clareza para dentro. Independente da forma, do mecanismo que você utilize. Mas precisamos estar consciente de que o processo de pensamento não é a única realidade. Porque tudo que você se identifica, tudo que você acaba extraindo dali uma importância muito grande, de certo modo você está criando um senso de identidade naquilo. A maioria das pessoas, a verdade é, dificilmente se relacionam com situações, se relacionam com, por exemplo, uma profissão, se relacionam com uma outra pessoa, se relacionam com qualquer aspecto da sua realidade, sem que não esteja ali também extraindo um senso de identidade, uma noção de existência. Isso porque aprendemos a tornar real
apenas esse nosso eu psicológico, esse eu criado na nossa mente, ou seja, a ideia de quem somos. E passamos a, cada vez mais, buscar estruturar essa ideia de quem somos em nossa realidade, através daquilo que fazemos, seja um esporte que eu estou praticando, seja um relacionamento que eu estou me relacionando, seja qualquer estrutura da nossa sociedade, acaba mantendo essa visão limitada de quem a gente é. E a gente acaba extraindo ali novamente uma identidade. É por isso que sofremos. É daí que surge o medo. É daí que surge o sofrimento. Porque não aprendemos a lidar com esse mundo material como ele realmente é. Como que o mundo material realmente é? É impermanente? Como que a vida realmente é? Transitória? Mas existe algo essencial, algo profundo, algo sólido que nos conecta, que nos traz de volta, né? Que volta a nossa atenção para o que realmente importa. E isso não está separado de nós. E isso que nos conecta a essa verdade não está longe, não está em outro momento, não está fora de você. Está em seu interior? É a sua atenção? É a sua capacidade de olhar para esses pensamentos, de não dar voz para eles, não dar corda, não dar energia para eles. Como eu falei no início dessa live, desse vídeo, aprendemos a extrair os nossos recursos, a olhar para a nossa vida de forma que os recursos estão sempre fora da gente. Então a gente sempre acredita que falta algo, porque estamos sempre olhando para fora e fora a gente passa o quê? A comparar, a ver escassez, a ver falta, a sempre acreditar que não é suficiente as coisas. Enquanto que, se você reconhecesse quem você realmente é, o seu eu verdadeiro, você já não iria mais ver tanta falta. Você iria ver abundância. Por quê? Porque você ia perceber que o essencial sempre está com você. O que realmente é real sempre está com você. Não que o nosso mundo material não seja real, mas a realidade que a gente percebe no mundo material, a gente acaba, talvez, e eu tiro pela minha experiência, talvez você não seja assim, mas a gente acaba também não valorizando as coisas materiais que a gente tem, quando estamos presos no mundo materialista. Quer um exemplo? A gente acaba não valorizando aquilo que a gente já possui. A gente não valoriza, não agradece, não valoriza, não dá valor a um simples recipiente que está aqui nos servindo. A gente está nem aí para o mundo material, nesse sentido, obviamente. Então, quando a gente vê o mundo material apenas como um meio para alcançar outras coisas, para alcançar algo no futuro, a gente está sempre vendo o mundo material, mas também não está percebendo, valorizando, agradecendo ele, agradecendo as coisas que existem aqui, que em algum momento foram criadas por outro ser humano. A gente então está no mundo material, se identifica com o mundo material, mas sequer utiliza ele com consciência. Então, até mesmo o mundo material ele será mais real, será mais reconhecido, você dará mais importância e consciência para tudo que você já possui aí, quando você trazer essa consciência para o mundo espiritual, para o mundo interno, para quem você é, para a sua consciência, quando você aprende a fazer a autoconsciência, e então já não vive nessa compulsividade, né, nessa fuga e luta dos pensamentos, fugindo dos próprios medos criados pelos próprios pensamentos e fugindo dos sentimentos, das emoções que acabam fazendo com que você não queira estar onde você está. Faz com que você não queira viver aquilo que você está vivendo. Mas não percebemos que não estamos vivendo a vida, estamos vivendo um caso psicológico conosco mesmo. Por isso que eu falei mais cedo também. Você, para vencer o medo psicológico, você precisa sair da sua própria mente. E sair da sua própria mente é sair de si mesmo. É reconhecer que toda essa identificação que você criou consigo mesmo, com a vida, com o aspecto superficial da vida que você é, ou seja, apenas a forma qual você está aqui agora, é algo muito limitado. E é isso. E esse é o caminho do despertar da consciência, da expansão de consciência. Então não esqueça, é sempre um processo. Elevar a frequência para ter consciência. Elevar a frequência é de um estado de emoções, de sentimentos, de medo, ansiedade, mágoa, raiva, dessa energia que a gente alimenta,
muito provavelmente não conseguimos compreender algo novo. Por quê? Porque tudo isso está roubando a nossa energia, a nossa atenção. Está roubando o nosso poder de utilizar, como eu falei, o processo de pensamento a nosso favor. Quando somos movidos pelo medo psicológico e, infelizmente, fomos treinados desde criança a utilizar o medo psicológico como referência, a gente passa a não usar o processo de pensamento, mas ser usado por ele. E a gente passa a viver no modo fuga e luta, fugindo então das emoções que estamos sentindo. Utilizamos vícios e comportamentos ruins para sanar um tédio, sanar uma culpa, uma raiva, uma mágoa, um sentimento que nós mesmos estamos criando. E tudo isso suga a nossa energia. E muito provavelmente a nossa mente não vai querer ouvir algo novo. Por isso que nessa frequência desses sentimentos, um novo entendimento até pode chegar até nós, mas não absorvemos. Não nos faz sentido. Não faz sentido porque estamos nesse modo ainda de sobrevivência, de luta e fuga das próprias emoções, do caso psicológico que a gente cria conosco mesmo. A gente acredita que estamos nos relacionando com a vida, com outra pessoa ou com o mundo à nossa volta. Por vezes estamos nos relacionando apenas com o próprio processo de pensamento. A gente cria toda uma história, toda uma narrativa. Enquanto você não reconhecer que o processo de pensamento é uma ferramenta, e isso eu estou falando sobre você não extrair do próprio processo de pensamento a identidade de quem você é. O que você é. Porque o que ele vai lhe dizer é que você é o seu passado. O que ele vai lhe dizer é que tudo que é real é apenas o que passou ou o que está por vir. O que ele vai lhe dizer é que o agora são as situações que você está vivendo no agora. O que ele vai dizer é que o momento presente não faz sentido. Por quê? Porque o momento presente não é suficiente. Não tem o suficiente. Você não é suficiente. É isso que ele vai lhe dizer. O seu próprio processo de pensamento. Vai lhe distrair. Mas não busque distração. Busque despertar. Era sobre isso que eu queria passar para você. Eu honro e agradeço a sua atenção, a sua presença aqui nesse vídeo, nessa live. Espero que tenha contribuído. Eu vou estar deixando salvo aqui no canal, no perfil. Espero que tenha contribuído com a sua expansão, com a sua jornada de auto-reconhecimento, de romper com esse medo, com um dos principais bloqueios, né? Com a principal crença que nos limita, que bloqueia a nossa experiência. Que você tenha uma excelente e abençoada noite. Até a próxima live, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, e Ele sempre quer. Tchau, tchau.